Olá. Boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pela presença. Já vai me dando feedback aí, como é que tá o som, como é que tá o vídeo, tá tudo certinho? Dá pra me ouvir bem? Paz. Já a pastora já entrou aqui, nossa pastora convidada especial de hoje. Agora é só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Que aí nós vamos convidá-la, tá? Hoje é uma noite muito especial, que Deus preparou para nós nesse momento. Tá tudo ok, né, Cida? Obrigada, amiga. Tá? Manda aí, Cida, aperta no aviãozinho, manda aí pro pessoal, pras meninas. Oi, Ivan, seja bem-vindo. Vai mandando aí um aviãozinho pro pessoal pra gente participar. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a pastora Lígia Ferreira, que é da nossa igreja aqui em Itajaí, Santa Catarina. Muito legal, né? Oi, Ivan. Obrigada pela presença. Ajuda a gente compartilhando aqui essa live. Compartilha aí na tua lista, nos teus contatos. O tema de hoje é bem legal, bem especial. Hoje nós vamos falar sobre drogas, né? E eu tava pesquisando aqui sobre o assunto. Eu tenho aqui uma página de pesquisa de uns dados que fizeram, né? Eu já vou logo começar porque tem muita coisa pra gente conversar hoje, né? Deixa eu ver aqui o tempo que nós temos, já estamos marcando aqui o tempo, porque o Instagram ele nos dá apenas 1 hora, né, para conversar. Então, como é pouco tempo, eu já vou começando aqui que a pastora Lígia já está esperando. Então, assim, para começar, eu já quero falar aqui, como vocês sabem, que vocês que nos acompanham sabem que eu sempre começo com uma palavra, né? E hoje, olha só, quando eu pedi de Deus uma palavra, Ele me deu uma palavra assim que eu amo, que está lá no 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, que fala assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só como é importante a gente cuidar de nós mesmos, né? Como é importante a gente cuidar do nosso templo, do templo do Espírito Santo, do nosso corpo, não somente na parte intelectual, emocional, né, espiritual, mas também na parte física. Nós temos que cuidar da nossa vida em todas essas áreas, né? Na área espiritual, na área intelectual, na área emocional e na área física. Então a gente tem que ter um equilíbrio em todas essas áreas, não é verdade? Então não adianta também ser um teólogo, né? Um PhD, se no seu físico você não se alimenta, você não tem cuidado com a sua alimentação, você não tem cuidado com o seu físico. Então, assim, tudo é um equilíbrio. Uma coisa leva a outra, é uma conexão. Então, assim, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, ele merece uma morada, né? Que a gente possa cuidar para que ele esteja com a gente. Então, é em cima dessa palavra, em cima desse tema, que nós vamos agora convidar, tá? A pastora Lígia, para ela participar com a gente aqui. Deixa eu procurar aqui a pastora Lígia. Só um minutinho.
Deixa eu ver aqui, pastora Lígia. Solicitação, tá? A senhora entrar aqui com a gente. Tá aqui, nossa pastora! Seja bem-vinda, pastora Lígia. Obrigada, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, deixa eu aumentar aqui meu volume, para me ouvir Obrigada. melhor. Estou A lhe minha vendo voz, bem, estou ouvindo estou bem. lhe ouvindo. Seja bem-vinda, Ingrid. Já vão mandando aqui um aviãozinho, aperta aqui no aviãozinho, já manda aí pro pessoal, para eles participarem, que a gente está começando agora, nesse exato momento. E a Sim, gente já minha tia de São Paulo, linda. é São Uhum, Paulo. é. Seja bem-vinda. Então, pastora, eu já até li uma palavra aqui, né, que fala sobre os nossos cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, com o templo do Espírito Santo. E assim, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Porque assim, quem usa drogas vai, na verdade, vai se matando aos pouquinhos, né? Vai se, né? Uma pessoa que realmente já perdeu o amor próprio, já perdeu aquela paixão pela vida, o prazer de viver. Então a gente vai entrar nesse assunto. E eu, antes de entrar nesse assunto, eu só queria mostrar para a senhora que uma pesquisa que eu fiz na internet sobre os dados atuais, né, sobre o uso de drogas. E na pesquisa fala que é, 10% dos brasileiros já utilizaram algum tipo de droga ilícita, né, seja maconha ou cocaína. Então, é um dado assim que eu já acho alarmante. Porém, a gente sabe que não é somente isso, né? Eu acredito que existe muito mais, mas é porque tem aqui, não foi feito assim. Tem pessoas que usam e não falam, né? Usam escondido, então não entrou na pesquisa. E aí eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho da sua experiência a respeito disso, porque a senhora tem um testemunho muito poderoso e impactante. Aí eu já quero primeiro lhe agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua vida. Muito obrigada. E Amém. pode falar, a gente está aqui só para lhe ouvir. Tá bom. Amém. Paz do Senhor a todos. Primeiro eu quero me apresentar, né? Te agradecer, Vladia, pelo convite. Eu creio que hoje, através dessa live, pessoas serão curadas, serão restauradas e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Eu fui fazer umas visitas ali em Balneário Camboriú, juntamente com o pastor Max. Quando a gente voltou, a gente pegou um trânsito porque teve um acidente e quase que eu não chego a tempo. Mas eu sabia que é porque Deus tinha algo especial, algo preparado hoje para alguém aqui, né? Eu me chamo, para quem está assistindo, eu me chamo Lígia, eu sou pastora da Igreja Tabernáculo do Recomeço, aqui em Itajaí. Sou esposa do pastor Max e mãe de 3 filhos, né? Vou me apresentar, já que você vai me ouvir. Você quer saber quem eu sou? Exatamente. Sou eu. Eu já tive, assim, Vládia, um envolvimento, sim, com drogas na minha adolescência, mas, assim, não foi algo tão que me afetou, que afetou o meu corpo, porque graças ao nosso bom Jesus, eu não me tornei uma dependente química. Eu me envolvi, mas quando eu quis sair, eu saí por livre e espontânea vontade, tudo bem, eu não sofri. Só que eu cresci numa comunidade, hoje a gente diz comunidade, né? Mas eu cresci na favela da São Remo, né, Ingrid? Ingrid tá aí, Raquel tá aí, conhece muito bem. E lá a gente cresceu vendo muita coisa. Eu vi muita mulher se deteriorizar, se acabar, morrer tanto de overdose, como gerar uma certa situação que ela entrou em conflito, complicação e acabou perdendo a própria vida. Então a droga ela vem para destruir, né? Se a pessoa não se destrói sozinha, alguém vem e termina de destruir. Então a droga na vida de uma mulher, eu acredito que ela seja mais desastrosa do que na vida do homem. Porque até um tempo atrás era muito comum a gente ver um homem drogado, não era muito comum a gente ver mulher. E hoje não, hoje tanto homem quanto mulher usam muito. E hoje também eu como pastora,
fazendo visita em casas, lares, hoje eu percebo também que a droga, ela está, como é que eu posso te dizer? Em todos os níveis sociais. Antes não, antes também a droga tinha a ver com pobreza, com comunidade, com favela. Hoje não, hoje a droga está na classe média, na classe alta, na baixa, em todas as áreas que você pode imaginar, está tendo envolvimento de droga. E isso é muito triste, né? Sim. Principalmente para a mulherada. Mas é Uhum. muito mais comum do que a gente imagina. Como você disse, né? 10% dos brasileiros afirmam já ter usado droga. E com certeza esse número é muito maior. Porque muitos têm vergonha de dizer, não contam, não falam. Muitas usam, nem a própria família sabe, né? E é isso aí. Ela fala assim, que nem própria família sabe, eu sei muito bem como é que é isso, porque eu, na minha adolescência, eu vi, né, na verdade, na minha infância, eu vi a minha família, meus tios, usando droga. E a droga que eles usavam era cocaína. E eu lembro muito bem, eles na sala, reunidos, eles eram adolescentes, 17, 18, 20 anos. E eles na sala, colocando assim numa mesa de vidro, e eu não entendia muito bem o que era aquilo. Mas É. aí, quando eu entrei na adolescência, eu tive a curiosidade, porque eu cresci com aquilo, tipo com aquela curiosidade, sabe? Puxa, como Hum, será e tal. sim. Quando eu fui na minha adolescência, né, eu experimentei, mas foi um amigo meu que me induziu. Ele me convidou para usar, né? E ele falou assim: ah, é muito legal, tu vai se sentir muito bem, não sei o quê. Então ele veio com uma como eu não tinha aquela preocupação, então Uhum. foi normal a gente fazer aquilo, era usar. Só que era algo muito escondido, tinha que ser tudo escondido no banheiro ali, para ninguém saber. E ali eu experimentei tudo. Só que ele me deu um pacote, pastor, ele me deu um pacote para me usar em casa, ele me ensinou como que fazia tudinho. E eu nunca tinha usado aquilo, né? Aí eu levei para casa, mas foi só aquele pacote que eu usei. Eu não consegui sentir o que ele falou que eu ia sentir. Eu não senti nada do que ele falou que eu ia sentir, porque na verdade eu me sentia muito triste, eu era muito sozinha, assim, eu me sentia muito sozinha. Então eu queria algo que fizesse eu esquecer um pouco daquela minha realidade, sabe? Então Sim. foi o que eu usei, mas graças a Deus não gostei, foi Deus mesmo que me deu livramento. Graças a Deus, eu também. Foi totalmente livramento de Deus, porque o ciclo de pessoas que eu convivia, o meu ciclo de amizade, né? A minha mãe, inclusive, era uma grande traficante do bairro onde a gente morava, né? Uma das maiores ali da Zona Oeste de São Paulo. Quem estiver me assistindo sabe. E ela chegou. Ela não era usuária de droga, né? Mas era uma grande traficante. Morreu, já fazem 23 anos, faleceu devido à droga. Como eu te disse, a droga ela vem para destruir, né? Não era usuária, mas era envolvida com droga, ou seja, envolvida com pessoas erradas. E Uhum. aconteceu tudo isso e ela veio a falecer. Então, assim, na minha família, particularmente, a droga só trouxe destruição. Só destruição. Todos que foram envolvidos hoje não estão mais vivos. Os que estão vivos, graças a Deus, estão afastados, não se envolvem mais. Então, só tem que glorificar Deus, né? Por tudo que ele tem feito, por tudo que ele já fez, por todos os livramentos, por todas as oportunidades de recomeço. E eu creio que alguém que está assistindo essa live também está tendo a oportunidade de ter um grande recomeço com Jesus, né? Uma grande oportunidade de recomeçar. Porque o Verdade. difícil, Vládia, é recomeçar. É É. muito, é muito difícil. Ainda mais para a mulher, como eu te disse. É tanto que é tão comum a gente ver clínica de recuperação masculina, mas você encontrar uma feminina é muito difícil, É né? mesmo, eu não É sabia. muito difícil de se encontrar. E tem muita mulher pedindo ajuda, querendo ajuda, pedindo socorro, mas acha que é o fim, que está no fundo do poço e que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para essas mulheres, se tiver alguém aqui na live, que seja com droga ou que seja com algum outro tipo de problema, mas que você acha que a sua vida não tem mais jeito, Jesus ainda tem a solução para você. Jesus Amém. ainda tem, né, uma opção para você recomeçar. Por mais difícil que seja, ainda há um recomeço. Eu Amém. creio muito.
Pastora, um dia desse, a senhora lá no culto, a senhora começou a ministrar e a senhora falou algo que me mexeu, assim, me tocou um pouco, assim. Eu me lembrei um pouco do que eu passei, porque foi assim. A senhora falou o seguinte: se você não abraça seu filho, sua filha, a droga vai lá e abraça, É né? verdade. A senhora incentivou a gente ali a derramar amor e carinho, não somente com palavras, mas com uma ação, que é o toque. Eu quero lhe dizer assim que aquilo ali mexeu comigo, por quê? Porque eu cresci num lar onde não tinha toque, não tinha amor e carinho de toque, abraço. Então, em algum Uhum. momento da vida, eu me senti sozinha por conta disso, eu sentia falta disso. E aí, o que é Sim, muito importante. Às vezes, a mulher, como a mulher ela é muito a parte sentimental, vamos dizer assim, ela usa muita emoção na vida dela, muito mais emoção, né, do que a razão, e aí ela acaba se refugiando de alguma forma em alguma coisa. Algumas se refugiam nos braços de um homem, por exemplo, né? Elas se isso. apegam muito rápido, é uma carência muito grande, né? E E elas se refugiam no braço de alguém. E por amor àquela pessoa, ela acaba fazendo o que aquela pessoa faz. De repente, aquela pessoa já usa drogas, um exemplo. E ali ela acaba entrando também naquele mundo, né? é verdade. É verdade. A carência, né? Essa falta de algo faz a mulher ela se tornar dependente. Seja dependente de drogas, às vezes dependente de um companheiro, igual você disse. Tem gente que é até dependente de amizade, né? Que quando um amigo faz uma coisa, ou outra que ele não gosta, ou se encontra com outro amigo, ele já fica assim, né? Ela já fica num estado de desespero. São pessoas que são totalmente dependentes de outras. E nós Uhum, temos que ser livres dessa dependência, né? Essa uhum, dependência é algo muito pesado, é um fardo muito pesado que só prejudica, só atrapalha a vida. E eu, como pastora, encontro muita gente que é dependente de outras coisas ou de outras pessoas, assim, fora do comum, exageradamente, uhum. sabe? Sim, verdade. E Né? como é É que a foi? dependência. São pessoas que não colocam a dependência em Deus, colocam a dependência sempre em algo, em alguma coisa. Isso, por isso que se frustra, por isso que se Uhum, machuca, né? Por isso que às vezes quebra a cara, por isso que sofre. E aí, quando chega nesse nível de sofrimento que não sabe mais o que fazer, aí pensa em se matar, né? Quer cometer suicídio, quer se envolve com drogas ou começa a beber. Aí já está no nível, né, mais avançado que é mais difícil de recomeçar. Por isso que enquanto a gente consegue enxergar, perceber que a gente já está além, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, essa é a hora da gente parar, refletir, né? Buscar ajuda em Deus, porque a nossa dependência tem que ser no Senhor e recomeçar a nossa história, porque nunca é tarde para recomeçar. Mas nós temos que querer, né? Pastor Max, como pastores, sempre vamos querer ver o bem das nossas ovelhas. Quantos casos a gente quer o bem, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, mas a pessoa não quer, né? Ela uhum, acha que não tem mais jeito, ela chegou num estágio, no nível que ela acha que não dá mais. E tem que querer mudança, né? A sim. gente tem que querer, quem está envolvido tem que querer. Eu tenho um exemplo aqui da minha cunhada, futuramente você vai gravar uma live com ela. Ela usa droga desde os 14 anos. 14 anos, Raquel? Cadê ela? É? Não, desde os 11 anos de idade. Ela usou 11 anos. Droga fez ela se ausentar dos filhos. A droga fez ela se ausentar da família. A droga fez ela perdeu um pouco da visão dela. Uhum, E o olfato, ela não sente praticamente nada de tanto que ela usou cocaína. Então, hoje ela está numa fase de recomeço da vida dela, mas as consequências são cruel. Você estava falando lá no comecinho da live sobre o corpo, sobre o templo. Realmente, a droga destruiu o corpo dela, uhum, né? E hoje, para a glória de Deus, ela quis um recomeço e ela está recomeçando com Jesus, mas não foi fácil. A droga fez ela também ser presa 2 vezes. A primeira vez ela ficou 6 anos e meio e essa aí saiu, ficou acho que 2, 3 anos na rua, né? Quase 3 anos na rua, foi presa de novo e ficou 5 anos e 8 meses agora dessa última vez. Quer dizer, para uma jovem de 36 anos passar quase 12 anos da vida presa,
Uhum. Perdeu praticamente a vida inteira. Então, perdeu o crescimento dos filhos, perdeu o desenvolvimento dos filhos, perdeu muitos momentos bons com a família, perdeu muita coisa, o que poderia ter feito aqui fora, uma carreira maravilhosa, né? Mas a droga, ela é muito forte, ela é muito destruidora, ela domina as pessoas. Só que as pessoas acham que tem domínio sobre ela. E quando quer sair, aí não tem mais esse domínio, não tem o controle, não tem mais o que fazer, né? Muitas vezes se excluem da família, porque a família vai cobrar, a família vai ficar em cima, então prefere sair, prefere ir embora. Você sabe que lá em São Paulo tem um lugar chamado Cracolândia, Uhum. que é uma rua só, você deve ter visto já pela televisão, né? Só fica assim, pessoas drogadas. O que tem lá de pessoas afastadas da igreja, de ex-pastores, naquele lugar não é brincadeira. Meu Deus. Isso. E Mas... o muito triste é saber que pessoas que estão assim conhecem a palavra do Senhor, né? Uhum. Então o diabo tá aí, ô Vládia, para roubar, matar e destruir. Aonde ele achar uma porta, ele entra. Uma das portas que eu preparei aqui para falar com você é a porta da rejeição, né? Muitas pessoas são rejeitadas, quem sabe na infância ou num relacionamento, num casamento. É muito triste, é muito doído ser rejeitado, né? Mas É, muitas pessoas procuram algum refúgio. sim. Principalmente quem não tem um Deus, quem não tem um líder espiritual, né? Um pastor, uma pastora para conversar, ele vai procurar algo. Então, muitas pessoas rejeitadas procuram a droga. Uhum. Outra coisa que eu separei também para falar com você, muitas pessoas que perdem algo, perde um ente querido, perde bens materiais, perde o emprego, né? E Uhum. vai tentar achar refúgio e vai encontrar isso nas drogas, né? E E que muitas vezes é um caminho sem volta, né? é interessante que é uma coisa assim tão, vamos dizer assim, se encaixa, por exemplo, você passa por essa situação e logo em seguida vem a droga, vem no mesmo, na Uhum, sequência, isso porque mesmo. é algo combinado, sabe? Quando Isso. você tá ali, quando você tá bem, que você tá forte, ninguém vai lhe oferecer, ninguém vai. Quando você tá bem, não aparece. Mas quando você tá em depressão, que você tá passando aquele momento de aflição, que você tá precisando de um refúgio, parece assim que é obra do inimigo mesmo. Ele vai lá e envia alguém para te oferecer, que é justamente a desculpa que ele usa, ó, vai se refugiar nisso aqui, você vai esquecer por um tempo, e não se preocupa que tu não vai ficar viciado, é só para você passar essa fase, e ali a pessoa começa a usar um pouquinho um dia, um pouquinho no outro dia, e daqui a pouco ela fica Não dependente, tem só que o controle. dependente, ele não reconhece, tipo assim, ele não fala que ele é viciado, para ele não é viciado, as pessoas já estão vendo isso nele, né? Ele não vê. Não reconhece isso, né? Assim, Não. Pois é, eles acham que usam porque querem, que quando quiserem parar de usar vão conseguir, e a gente sabe que não é bem assim, né? A é. gente é E assim, muito. na rejeição, né? Eu fiz uma live só sobre rejeição, pastor, assim. Porque rejeição é um assunto muito, vamos dizer assim, acredito que todo ser humano já passou por essa situação, ainda vive isso, e às vezes a gente nem sabe que está vivendo ali uma situação por conta de uma rejeição no passado. Às vezes a gente pensa, ah, não, mas eu já perdoei, já passou. Mas aí não, na verdade, a mulher, a gente sempre fala assim que a mulher ela é um baúzinho, né? Ela tem mania de guardar lixo. E ali ela vai guardando umas coisinhas ali dentro, reservando, e quando Isso mesmo. chega lá na frente, a bomba explode. Então a rejeição é uma dessas feridas que ela não consegue se libertar assim com tanta facilidade. Ah, já perdoei, já passou, eu só quero que ele viva a vida dele, eu vou viver a minha e amém, graças a Deus. Mas não é bem assim, a gente sabe que é só uma casquinha ali, né? E ali a É, rejeição ela vai consumindo a pessoa por dentro. O que que acontece? Ela acaba entrando realmente numa depressão e depois ela não sabe por quê. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sabia, meu Deus, por que que eu tô me sentindo assim? Eu não entendia, pastora, por que que eu tava me sentindo tão triste, tão vazia? E depois que eu comecei a buscar, a ler, né, entender, era por conta da rejeição. Mas só que nessa época, graças a Deus, eu já estava assim, vamos dizer assim, bem
consciente do que estava acontecendo ali, não me levou assim a usar drogas, né, por conta da depressão. Mas Sim, muitas pessoas entram tentando buscar uma cura na droga, né? é é verdade. Muitas procuram isso mesmo. Tentar aliviar a dor, tentar procurar uma cura. E é uma cura que só o nosso Jesus pode dar. Eu sou prova viva disso, a minha cunhada é prova viva disso. Não existe outra solução, não existe outro remédio, não existe. É só Jesus quem pode curar. Porque é uma doença. Ser dependente é uma doença. E é uma doença que só Jesus pode curar mesmo. A medicina não encontra remédio, eles encontram tratamentos, né? Para te dar, para você fazer, para você amenizar, te coloca numa clínica de recuperação. Mas mudança, cura verdadeira, dentro para fora, é só Jesus que pode nos dar, Vládia. É só Jesus. E como é que foi assim na sua vida, assim, pastora? Quando a senhora entrou nesse mundo das drogas, como foi? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 7 anos, né? Vamos lá. Quando eu tinha uns 15 anos, aí eu fui morar com as minhas irmãs. Até então eu morava com a minha tia. E quando eu fui morar com as minhas irmãs, a gente era muito independente. As três trabalhavam, as três pagavam as suas contas, né? A gente não pagava aluguel, então nosso dinheiro era só pra gente comer, comprar roupa e ir pra balada. E menina nova, sem mãe, sem pai, então a gente vivia de balada. E como eu te disse, a gente cresceu, né, na comunidade, a gente cresceu na favela, então o acesso à droga é muito fácil, é muito rápido. E então essa facilidade da gente poder estar usando, poder experimentar, era muito rápida, né? Era algo muito comum, como eu te disse, no nosso meio, nas nossas amizades, era algo muito comum. Então, assim, graças a Deus foi algo, um momento rápido na minha vida, não foi algo tão constante. Porque por mais que eu ainda não servisse a Jesus, eu tinha noção que o céu existia, que o inferno existia. Eu já tinha ouvido falar de maldição hereditária, eu já tinha ouvido falar promessas de Jesus para minha vida, que Jesus tinha grandes coisas para minha vida. Então eu sabia que o diabo queria fazer comigo a mesma coisa que ele fez com a minha mãe. Isso sempre ficou assim cravado no meu coração, mesmo sem eu estar na presença de Jesus. Então eu falo assim, por mais louca que eu fosse, eu sempre tive um pouquinho de juízo, sabe? Uhum. Eu tinha umas amigas assim, que não tinha juízo nenhum. Então, por mais louca, eu acredito que um pouquinho de juízo eu tinha. E isso eu tenho certeza que já era a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Ele sabia a obra que ele tinha para concluir na minha vida. Então, ele já ia trabalhando, já ia colocando limites em mim. Eu não tinha um pai e uma mãe para me limitar. Mas tinha o Espírito Santo ali, não. Até aqui você pode ir, eu vou deixar. Agora não, agora volta, agora você não vai mais. E aí, depois da adolescência, eu me tornei mãe com 19 anos. Depois que eu me tornei mãe, eu não tive mais Hum. contato, não tive mais nenhum problema assim, questão de droga mesmo. Foi a curiosidade, é a Hum. companhia, né? Tem gente que diz assim, que os amigos não influenciam em nada. Claro que influencia. Se você Uhum. andar com um monte de gente que usa droga, como é que você não vai usar droga? Se você andar com um monte de gente que bebe, você vai ficar lá tomando Coca-Cola sozinho? Isso não existe. Verdade. Não tem como, né? Só que quando a gente é adolescente, a gente pensa assim. Eu lembro que eu falava assim, ainda, ai, minha cabeça é meu guia, eu mando em mim. A gente pensa que manda, né? A gente pensa que conhece o mundo, que a gente conhece tudo. Conhece nada, sabe de nada. E por falar em adolescência, aquilo que eu falei no culto, que você ali repetiu, é verdade. Se a gente não abraçar os nossos filhos, a droga abraça, o traficante abraça, o mundo abraça, né? Bebida abraça. Então nós temos que abraçar os nossos filhos. Ainda que eles estejam errados, ainda que eles façam coisas erradas, eu não digo que nós temos que passar a mão na cabeça. Não, a gente tem que corrigir, mas tem que abraçar. Porque se Uhum. pai e mãe não abraçar, o que mais tem é coisas aí fora, oportunidades aí fora, para poder abraçar os nossos filhos, né? Tô vendo que tá aqui na nossa live com a gente a Liliane Paz, filha. Também te amo, tá bom? Acabou Ela... de entrar. Ah, Seja você bem. conheceu ela, Nádia? Não, a Edna conheceu ela lá em Porto União. Ah, é verdade. A Seja nossa bem. pequena Liliane. Seja bem-vinda, filha. Então, graças a Deus, não foi assim um impacto muito forte que a droga teve assim na minha vida pessoal, lixo, graças a Deus. Mas eu sei que isso foi livramento de Deus pelo projeto que ele tinha na minha vida,
né? Não que quem seja viciado ou quem tenha uma dependência não tenha um projeto de Deus, não. Eu conheço pastora maravilhosa que prega muito, prega fora do país e era um usuário de droga e já chegou a morar dentro de um bueiro quase. Uhum. Então, eu digo assim, para minha vida, graças a Deus, a droga não me afetou de uma maneira assim que chegou a acabar com o meu corpo, acabar com a minha vida, que eu cheguei a perder algo. Graças a Deus, eu consegui sair disso antes. Mas eu conheço pessoas que chegaram ao fundo do poço, quiseram o recomeço, né? Quiseram, fizeram uma aliança com Jesus, aceitaram o recomeço e hoje estão bem, estão ótimos, livres, curadas e estão por aí pelo mundo curando outras mulheres, né? Curando outras pessoas. Exatamente. Até porque nada realmente é por acaso. Tudo tem um propósito na nossa história, né? E é verdade. A É verdade. vida É um é um, propósito. né? Então a gente tem um propósito e o que eu vivi, o que a senhora viveu já serve, né, como esse propósito de levar isso para outras mulheres. Então, assim, o uso, né, das drogas, porque a mulher tem se refugiado nos vícios. Eu acredito que hoje em dia, pastora, trazendo assim para o mundo de hoje, por exemplo, numa situação, a nossa realidade hoje é a seguinte: a gente está numa situação que a gente está se isolando, né, por conta da pandemia, muitas pessoas ainda não conseguiram voltar ao mercado de trabalho, e isso para a mulher tem sido um desafio, né? E Sim. aí, o que faz, por exemplo, quem é a mulher que tem se refugiado nas drogas porque ela quer esquecer os problemas, assim, é possível ela se libertar sozinha? É possível ela fazer isso sozinha, pastora? Sair do mundo das drogas sozinha? Eu acredito que é possível, mas como eu te disse, com a ajuda de Deus, Jesus, se apegar, procurar uma igreja, procurar um líder espiritual, abrir o coração, abrir o jogo, né? E o que for necessário, eu tenho certeza que o pastor vai fazer por essa pessoa, seja orar, seja jejuar, pastorear, direcionar, mas tem que abrir o coração e ser sincero, né? Hum, Mas eu acredito que sim, eu acredito que sim, que há um recomeço. Com Jesus há. com Jesus, né? Com Jesus. Sozinha, assim, em casa, não. Sabe por quê? Porque você sempre vai falar assim, hoje vai ser a última vez. Aí semana que vem eu não vou mais. Aí na semana que vem você vai falar de novo, hoje é só a última vez. Então, sozinho é muito difícil, porque a gente não tem ninguém para dar um ponto final, alguém para falar chega, alguém para falar para, não é Uhum, verdade? Sem falar no gasto financeiro que é, Vlad, porque a gente sabe que não é barato. uhum, Então, ela acaba com o corpo, ela gasta dinheiro, não é verdade? O dinheiro uhum. poderia ser gasto para tantas outras coisas, para os filhos, para casa, né? Muitas das vezes tem que mentir, porque quando a família não sabe que a pessoa usa, ela mente para ir buscar, ela mente com que gastou aquele dinheiro, então já se torna outro problema, porque já vem a mentira, aí já perde toda a credibilidade, já perde a confiança em casa. E gera complica muita coisa, é muita situação. A droga ela gera muita coisa, muitas. Muitas, muitas mesmo. Seja qual a idade que for, seja na adolescência, seja já casada, não importa. Mas uma das coisas assim que eu acho que é muito triste é que perde a confiança das pessoas, né, de quem a gente ama, de quem a gente gosta, e é tão ruim se sentir assim, saber que todo mundo desconfia de você, isso é terrível. E Verdade. normalmente, quando a pessoa ela sabe que as pessoas desconfiam dela, aí que ela cai de vez mesmo, porque quem é que gosta de se sentir assim, né? Ela já se sente inferior, ela já se sente pequena, então a tendência é só piorar. Verdade. E ainda Né, tem João? a família, né, pastor? Tem essa questão da família, que às vezes a família ela não tem sabedoria para lidar com uma pessoa que é usuário de droga, né? Uma mulher, principalmente, né? É É, verdade. às vezes, como a gente não sabe lidar com essa situação, a gente julga, né? Tipo assim, ah, não sai porque não quer, ou então, ó, já tá vendo? Bora ver até quando isso vai. Ah, deixou de Isso. novo. Então, fica todo tempo ali pré-julgando a pessoa. Ó, já ficou limpa, sei lá, um mês, ó, já voltou de novo, ó, tá vendo? Isso é só fogo de palha, isso não aguenta não, vai morrer nisso. Então, assim, são palavras de maldição lançadas aí que a pessoa se afunda mesmo, né? É verdade. A minha cunhada, ela já teve overdose, quase morreu, né?
3 vezes ela teve overdose, quase morreu. E eu, graças a Deus, não cheguei a esse ponto. Mas ela teve 3 vezes. Eu tinha um vizinho, ele morava na frente da minha casa, quando eu morava em São Paulo. Ele usava muita droga. E quando ele chegava quebrando tudo em casa. E a esposa não, a mãe dele, sempre fazia de tudo para tentar controlar ele, mas ele saía quebrando tudo. E vez ou outra ela amarrava ele, tinha que amarrar ele mesmo até a brisa ali da droga passar e ela poder soltar ele. Só que um dia ele usou tanta droga e ele subiu para quebrar as coisas, ela brigou com ele, né? Foi tentar amarrar ele e não conseguiu. E ele saiu correndo. E ela não viu, né, para onde que ele foi, e ele correu para uma avenida lá perto da nossa casa, fora da comunidade já. E lá na avenida ele foi atropelado e morreu na hora. Então, assim, como eu te falo, a droga ela mata de diversas formas, sabe? Não é só na overdose, como eu te disse, é você se envolver também com pessoas erradas que podem tirar a sua própria vida. Quantas pessoas eu conheci que usavam droga e depois não tinha como pagar a droga, e muitas vezes é obrigada a pagar com a própria vida, não é verdade? Ou igual esse filho da minha vizinha que, né, saiu correndo e foi atropelado, morreu na hora. Então, a droga ela só vem para destruir. Ela só acaba. É uma ilusão. Seja para quem vende, seja para quem consome ela, né? É uma ilusão assim muito grande de que é bom usar, de que é bom, de que faz bem, mas no fundo, ela só destrói todas as áreas da vida, principalmente de uma mulher, né? Então, bora ver aqui, se alguém tiver uma pergunta, pode mandar aí para a pastora, tá? A Cida, ela fez um comentário aqui, pastora, ela colocou assim, ó, eu conheço uma mãe que chegou aí junto com a filha, algumas vezes comprar cocaína para filho usar dentro de casa. Triste, né? Meu Deus. Mas existe muito mesmo, que nem eu te disse, eu morava na favela, então eu via tudo, né? Era tudo na minha rua. Então, o que eu vi também, mãe, filha, filho, que nem eu te disse, as classes sociais, passa tantos jovens, adultos, mulheres, homens a pé para comprar droga, como também passa de carro importado para comprar droga. Então, a gente passa artista para comprar droga. Normalmente vão na madrugada para ninguém reconhecer, mas vão lá, artistas famosos, e vão lá comprar. Então, é algo muito triste, mas tem muito isso mesmo. Filha com mãe, pai com filho, e usam juntos. E aquilo domina a família, né? Até começar a destruir. Destruindo, né? E a Raquel, ela tá aí do seu lado, deixa ela aparecer aí. Raquel, Tá? dá pra Falei para ela aparecer aí? contar um pouquinho da vida dela pra gente, que essa daqui tem Raquel, um testemunhaço. testemunho poderoso também, né? A respeito disso, entendo. Nada, né? Deixa eu... Falar assim. Oi, amiga. Tudo bem, a paz do Senhor, Vladimir, tudo bem? Pai do Senhor. Amiga, conta pra nós, teu testemunho é poderoso, né? Tremendo, assim, o que Deus está fazendo na tua vida, né? Assim, te dando uma oportunidade maravilhosa, assim, de recomeçar mesmo. E, assim, como o nosso tema é sobre drogas, por que a mulher tem se refugiado nos vícios? Quando você entrou nos vícios, foi uma questão de refúgio mesmo? Assim, tipo, você queria se refugiar em alguma coisa? Como é que foi? Quando você começou? Bom, Vladimir, vou me apresentar, né? Sou a Raquel, da pastora Lígia, irmã do pastor Max. É um prazer estar aqui com você. A droga, ela entrou na minha vida como um tsunami. Ela chegou destruindo tudo. Fui como um refúgio, não posso dizer um refúgio, não posso usar essa palavra, vou te falar status. Era legal usar droga, era diferente, você se Era diz... até bonito, né? Era bonito, era lindo. Quem usava era legal. Tipo, eu era diferente de todos, porque eu tinha a droga, eu era a malzona. Então, aquilo para mim me fazia bem. Quando eu passava, eu assim, nossa, ela fuma maconha. Isso era muito cedo, foi com 11 anos de idade. Eu conheci a droga dentro de uma escola, na onde eu deveria estar sendo protegida e sendo preparada para a sociedade. E lá, primeira droga que eu usei foi o cigarro,
que era legal fumar cigarro porque, eu sou adulta, é legal ficar lá soltando Era fumaça. chique, era É, elegante, era chique, era isso, era aquilo, era status, né? não, era muito chique você soltar fumaça igual, né? Uma, sem noção. Aí amigos, porque eu concordo com a pastora, amigos influenciam sim, Muito, porque eu né? sou testemunha que eu já influenciei na vida de muitas pessoas pro Uhum, mal. Eu já fui uma influenciadora do mal na vida uhum. de muitas pessoas, então eu já sei o que a minha palavra já causou. Ai, vai, fuma, vai, cheira, vai, faz, não dá nada, é só hoje. Quantas, quantas pessoas eu já ajudei a destruir? Foram muitas. Então, com 11 anos de idade, eu tive contato primeiro com o cigarro, como eu te falei, Uhum. depois fumei a maconha, aí daí começou só os degraus cair, né? Porque você nunca sobe, você não tem para onde subir, você só decai. Você só vai decaindo, se decaindo, se decaindo, que aí você chega na etapa mais triste, que é o Aham. poucas pessoas ou não sabem, que é da minha infância, da minha comunidade, tenho muito carinho pelas pessoas, as pessoas moradoras da favela da São Remo, mas muitos lá também sabem que eu me decaí no crack. Então foi na onde eu vi que eu precisava de ajuda, mas e você quer ajuda. As pessoas te oferecem ajuda, estende a mão para você. Meu irmão ia na minha casa, eu fingia que não estava. A pastora ia na minha casa, eu fingia que não estava. Minha mãe ia, eu trancava tudo. Então, eu comecei a me isolar da minha família. Eu já não queria ter mais um contato com eles. E eu já tinha vergonha de eles me ver. Meus filhos, meus filhos sofreram muito. Como é que era assim, Raquel? Por exemplo, você tinha vontade de deixar ou você não tinha vontade de deixar? Por exemplo, você via aquela situação, tipo assim, você parava para pensar, chegou algum momento que você parou assim para pensar, meu Deus, olha o que que eu tô fazendo com a minha vida, a droga tá fazendo eu fazer isso, não era para ser assim, como é que eu faço para sair? Você parava para pensar sobre isso ou você ia levando assim, Quando eu, vivendo ti- a vida? quando eu tive a minha última overdose, que eu fui para feira, eu fiquei a noite inteira cheirando, a noite inteira e fumando crack junto no intervalo. Porque mesmo assim não é bem visto, né? Fumar crack não é bem visto. Então, meus amigos não sabiam que eu estava fumando. Então, eu cheirava e no intervalo eu fumava. Aí eu fiquei até no período de manhã fazendo isso. Peguei, recolhi meus cílios e fui para feira. Na parte da manhã, eu tomei um caldo de cana. Ali bateu com sangue, a cocaína com doce. Eu tive overdose na hora, no meio da feira, com a minha filha, com meus filhos. Eu fui parar no hospital e ali o médico falou para mim e para minha filha que eu só tinha 3 anos de vida. Então eu olhei ali e eu falei, não, eu preciso parar. Eu tenho que parar. A vontade, sempre existe vontade, mas não há força. Uhum, Vladimir, se não tiver algo em se empreender. Se tem que se prender em algo. Eu me prendi em Jesus. uhum. Prendi em Jesus. Porque sozinho é praticamente impossível você conseguir. Né? O amor que a gente tem assim por Jesus é tão grande que ele vai nos libertando, né? A gente vai Se sentir o amor de Deus por nós, a gente consegue se identificar, por exemplo, com Jesus, a gente se sente amado. Nas drogas, a gente não se sente assim. Eu acredito assim que quando você se olhava no espelho, o que que você via? Como é que você se via assim? Você se amava? eu, olha, eu era uma pessoa que eu odiava pintar o cabelo, eu odiava passar maquiagem. A minha pastora, a nossa pastora está aqui do lado, ela é prova viva disso. Tem pessoas aqui de conheceu eu na época também sabe disso. Eu não tinha nenhum tipo de vaidade, eu nunca senti amor. Hoje a minha vaidade é totalmente exagerada, graças a Deus. Eu hoje aprendi a amar, mas quando eu me olhava no espelho eu tinha desgosto. Ou
era muito difícil se olhar no espelho. Às vezes, quando fosse para uma balada ali, eu me arrumava. Mas chegou uma época na minha vida que a droga ela dominou tanto que eu não tinha coragem de ir para um baile porque eu queria ficar usando droga. Eu não queria ir para o aniversário porque eu queria ficar usando droga. Se alguém me chamasse, vamos fazer um churrasco, eu não ia porque eu queria ficar usando droga dentro da minha casa. Nossa. Então, aquilo ali impregnou em mim. Eu cheirava a droga, eu respirava a droga. Eu tinha um hábito muito feio de dizer que era meu combustível. Eu falava, se eu não cheirar, eu não tenho combustível. Eu não consigo levantar. E era algo bonito, né? Isso. Era legal. Era legal. Tipo assim, tu tinha orgulho, né, de falar isso. Era algo que te orgulhava, né, de ser assim. E aí você vai vendo que você vai perdendo, né? As pessoas costumam dizer que você chegou no fundo do poço. Eu passei do fundo, eu fui pro lodo. Eu fui pro nojo do poço, eu estava lá. A droga, ela me destruiu. Eu sou uma pessoa, Vladimir, que eu posso falar para você. Eu fui destruída, sim, pela droga. Aí muitas pessoas falam, é frescura. Não para porque não quer. Não, isso é uma doença, sim. Só que além de ser uma doença física, tem a doença espiritual. Porque você está usando droga, os anjos não vai estar ali do seu lado. Quem vai estar ali com você? Te influenciando a usar. Ó, coisas ruins com coisas ruins. A droga, ela chega a te dominar tanto, Vladimir, que você consegue sentir a aproximação dos espíritos ruins, do demônio na sua vida. É muito triste. É muito triste a vida de um usuário de droga. Muito triste. Raquel, o que precisa para chegar, por exemplo, hoje você tá bem, você tem Jesus, você tá liberta. Então, assim, você deve imaginar mulheres na situação que você viveu hoje, vivendo essa situação, passando por isso. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Assim, a sociedade, nós, a família. O que que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para a libertação? Elas têm que aceitar. Primeiro é assim, Vladimir. O usuário ele tem que aceitar porque a gente sabe que a gente precisa, mas a gente não aceita a ajuda. Deu uma travada aqui, né? Estão querendo nos ajudar. Bem, a Lilian escreveu para você. Glória a Deus pela sua vida, Raquel. Estamos muito felizes por você aqui em São Paulo. Lília, eu amo muito a Lília, irmã da nossa pastora, muito carinho por você, acompanhou também minha vida. Verdade. Sabe um testemunho verdadeiro. sabe né? que é um testemunho verdadeiro, sabe que minhas palavras estão sendo sinceras e verídicas, tudo que aconteceu realmente. Eu vou falar como diretamente para alguém que está nessa vida. O que eu vou dizer para você, que existe sim um caminho, existe sim uma solução. A gente tem vergonha de se olhar no espelho, você tem vergonha até de abrir tua boca, tu tem vergonha até de atender a tua porta. Mas saiba que nessa porta, às vezes ela não vai bater para te julgar, mas tem que falar, ei, eu tô aqui. Uma palavra amiga é sempre bom. Mesmo que às vezes a gente não... o Vladimir, às vezes eu não queria entender que aquilo ali era meu bem. Então aí é onde entra Deus na minha vida. A minha mãe clamou muito a Deus. A minha mãe chorou muito. Ela pediu muito pela minha vida. Amém. Tá dando uma travadinha, Raquel. Oi? A minha Vocês mãe... estão vendo bem, tá? Tudo bem? Pessoal que estão online aqui com a gente. Tá? Tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá, aqui pra mim já tá normal. Pode continuar. Eu agradeço a Deus por eu ter minha mãe que orou muito por mim, né?
pediu muito pela minha vida, chorou muito. E meus dois irmãos também, né? O meu Quedos também, orou muito pela minha vida. Minha cunhada sempre orando, a Solemar também. Minha família em si sempre clamando pela minha vida. Porque minha mãe sempre teve aquele sonho, né? De falar aquela palavra, eu e minha casa servimos ao Senhor. E hoje, pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, ela pode dizer isso. Ela pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Existe refúgio. Se você está nessa vida, existe um refúgio. Esse refúgio é Deus. Ele vai estender a mão para você como nunca ninguém fez. Você vai ser resgatado. E somente quem vai te resgatar é Deus. Mesmo havendo força de vontade, tem que se prender em algo, Vladimir. Não adianta. Tem que se prender em algo. Você não vai conseguir fluir em cima dessa situação sem uma ajuda. E eu vou falar para você, o espiritual pesa muito, 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 muito. Você entra em qualquer lugar, você vai em qualquer lugar, você se sujeita a qualquer situação para você ter a sua droga. Você quer e não importa. Você quer pronto final. Se você tiver que roubar, se tiver que matar, se tiver que destruir para você usar, vai fazer. Então, imagina uma pessoa sozinha. Não há esperança. E a esperança vem na parte de Deus, não é verdade, É Lígia? verdade. A esperança quem dá para nós é Deus. Verdade. Ele nos dá a esperança, ele nos dá a vontade de viver, o amor pela vida, né? Ele nos dá essa vontade, porque sem Deus a gente fica totalmente vazia. Totalmente vazia. E aí é quando a gente vai buscar algo para nos preencher, para preencher esse vazio, né? Preencher essa carência. Na verdade, quando Deus nos criou, ele nos criou assim com essa dependência dele já. Isso já foi de propósito, para que a gente nunca esquecesse que a gente, sem ele, a gente não pode viver, não consegue viver, né? Verdade. A paz, a gente nunca vai conseguir encontrar a paz em um vício, em uma droga, em outra pessoa, né? A gente sempre vai encontrar nossa paz naquele que é o Criador da paz, a verdadeira paz, né? Que é o nosso Jesus, né? Então, Verdade. aqui com a gente, as meninas estão chegando, amiga de vocês aí, eu só pude chegar agora. A Dani, Amiga, fazer o seguinte, já tá acabando o nosso tempo, né? Mas eu vou deixar a live salva. Eu vou salvar lá no IGTV. Para quem não assistiu, ainda vai assistir depois com calma, né? Veio o testemunho dessas duas mulheres maravilhosas. Eu amei. Amei muito. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente. A internet já tá até ficando fraca, tá? Bora fazer um selfie, um print. Aparece aí, vocês dois, ficam juntinhos aí, vocês dois, que eu vou fazer um print aqui pra me postar lá. Essa... Caindo aqui, ai Jesus. Volta essa internet. Cadê, cadê, cadê? Cadê o sorriso das meninas? Peraí, que não tá aparecendo aqui pra mim não ainda. Cadê? Ah, agora sim. Peraí, lá vai. 2, 3 e já! Aê! Salvei aqui. Tá, e vou marcar vocês, tá bom? Sim. E aí a gente vai compartilhar. Depois aí eu mando o vídeo para vocês, pode compartilhar aí no YouTube, qualquer lugar. Amém, Cláudia. Um amém. abraço a todos que estão assistindo a live, né? Se tem alguém aqui com algum tipo de envolvimento com droga, eu acredito que um pouquinho aqui do que foi dito, né, da nossa experiência, há de ajudar alguém. Se você conhece alguém que seja envolvido, indica esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que almas serão alcançadas e resgatadas através dessa live. Em nome de Jesus. Se precisar de ajuda, né? Conte conosco, né? Porque só a gente precisa de alguém que nos oriente e nada melhor do que com pessoas que já passaram por isso, já viveram, né? Já passaram por essa experiência, já conseguiram sair e aí estão aí, ó. A Raquel tá linda, né? Tá aí, voltou à vida, tá recomeçando uma nova história e pode te ajudar nesse recomeço, pode te ajudar
nessa fase aí de libertação que é tão difícil, que a gente precisa estar junto com alguém que nos tire desse mundo, né? Sim, É verdade. verdade. É só mandar um oi lá, a gente passa o WhatsApp dela, bate um papo com ela, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Desculpa. Não, pode E passar. deixando ciente que o recomeço não é fácil para ninguém. Qualquer recomeço, O né? recomeço ele é sempre dolorido, mas você tendo apoio, palavras e orações, pode ter certeza que você vai conseguir, porque se eu conseguir, você consegue também. Amém, verdade. É possível sim. É possível sim, né? Não, não é o fim, não é o fim. Não, não é o fim. Não. Tá, Deus abençoe, obrigada. Já Amém. deu, Vlad, tá acabando beijo. o tempo. Todas Muito aí. obrigada. Edna, Bia. Um beijo para todo mundo que estava na live. Dani, Liliane, Lilian, todas as nossas Ingrid, conhecidas. Ianca, meu Ianca. amor, que chegou agora. Um beijo Beijo. para todas. Marca nós lá, se vocês fizerem um printzinho aí, gente, marca nós e vamos compartilhar isso aqui que é muito importante. Você vai estar ajudando alguém. Tchau. Verdade. Tchau. Tchau. Todo mundo entrando. Ai, eu adoro.